Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o professor Gabriel e eu estou aqui para explicar para vocês hoje sobre como usar as planilhas de uma maneira um pouco mais avançada. É importante que antes de assistir esse vídeo, você já tenha visto o nosso vídeo anterior sobre planilhas, que é o básico, ou se você também já souber fazer o básico das planilhas para você conseguir acompanhar, combinado? Então, bora lá! Antes da gente começar, quero deixar claro para vocês que na tela tem o meu contato, o meu WhatsApp. Se tiver alguma coisa nesse vídeo que você tenha ficado com dúvidas e não tenha entendido muito bem o que é para fazer, pode mandar mensagem para mim perguntando, que eu tô aqui para te ajudar. Em alguns momentos do vídeo eu vou lembrar para você que agora eu mostrei o meu contato. Então, pode dar um pause, anota ele em algum lugar, salva o contato no seu celular, porque se você precisar de ajuda, você sabe para quem perguntar. Estou aqui para te ajudar, não se esquece. Estou aqui com uma planilha aberta. Se você não sabe como se abre uma planilha, você precisa ver o nosso vídeo anterior, que é mais básico, para conseguir acompanhar a aula de hoje. E hoje eu quero mostrar para vocês algumas, não são todas, algumas das funções principais de uma planilha que vão ajudar você durante o seu trabalho. Primeiro é sobre aplicar um filtro. O que é isso? O filtro, ele vai te ajudar a colocar coisas em ordem, ele vai te ajudar a selecionar apenas algumas coisas, ou ele vai te ajudar simplesmente a encontrar algumas coisas específicas. Como que ele funciona? Primeiro, você precisa que tenham coisas escritas na sua planilha. Então eu vou fazer aqui, primeiro, uma lista de nomes. Gabriel, Matheus, Júlia, Fabiana, Renata, Pedro, Miguel. E na frente deles eu vou colocar qual é a nota que cada um tirou na matéria de tecnologia. O Gabriel, claro, tirou 10. O Matheus tirou 6, a Júlia 7, a Fabiana 3, a Renata 9, o Pedro 8 e o Miguel tirou outro 7. Muito bem, então eu tenho uma tabela que na primeira coluna mostra o nome dos alunos e na segunda mostra qual é a nota que eles tiraram. Vou colocar primeiro essas notas no centro, então eu venho aqui e alinho no centro, aprendemos a fazer isso no último vídeo. E agora eu vou aplicar um filtro aqui. Como se aplica um filtro, professor? É bem fácil, pessoal. Basta você selecionar as colunas que devem ter o filtro. Então, essa e essa. Canto superior direito, mais. E clica nessa setinha para baixo. Criar um filtro. Só clicar aqui. Pronto. Você sabe que tem um filtro na planilha quando você vê esses triângulozinhos aqui para baixo. Cada um deles vai permitir que você filtre uma informação de uma dessas colunas. Então, se eu, por exemplo, quiser colocar as colunas em ordem alfabética, então, basta que eu venha aqui no filtro, na coluna dos nomes, clico na setinha, e nas opções eu coloco classificar de A para Z, ou seja, em ordem alfabética. Pronto, ele colocou todos os nomes em ordem alfabética. E colocou também na frente deles as notas corretas. Vamos supor que eu quero saber desses caras quem foram aqueles que foram aprovados. Então eu venho aqui no filtro da nota, clico no triângulo e eu vou colocar uma condição aqui, ó, filtrar por condição. Qual condição eu quero? Tá escrito nenhuma, eu vou clicar aqui e ele vai me abrir opções. Vamos utilizar a opção é maior que 5, ou seja, eu estou dizendo para ele mostrar para mim apenas os alunos que tiraram uma nota maior do que 5. Aí eu dou OK. Veja que ele me mostrou apenas os alunos que tiraram uma nota maior do que 5, ou seja, os alunos que foram aprovados. Quero mostrar que eles foram aprovados, então o que eu posso fazer é selecionar eles, vou no balde de tinta e vou pintar com a cor verde, por exemplo, para mostrar que eles foram aprovados.
Agora eu vou tirar o filtro. Então, eu venho aqui no filtro, eu já estava aqui maior, e volto a colocar nenhum. Estou tirando o filtro daqui. Ok. E ele mostra que da minha sala, somente a Fabiana foi reprovada. Então, eu vou selecionar a Fabiana, vou marcar de vermelho, por exemplo. E eu posso ver que a maior parte da minha sala está aprovada. Se eu quiser, eu posso também filtrar por cor. Ou seja, eu clico no filtro, filtrar por cor, e eu escolho qual cor que eu quero que apareça. Quero que apareça só aquelas células que estão pintadas de vermelho. Ele mostra só que está pintada de vermelho. Não, quero filtrar aqui apenas pelas verdes. Ele vai mostrar aqui para mim só as que estão em verde. Quero tirar o filtro, nenhuma. Colocou nenhuma, ele tira o filtro que está aparecendo aqui. Professor, como eu posso usar esse filtro? Vai do seu critério. Existem várias opções aqui, e aí dependendo do que você quiser que aconteça na sua planilha, você coloca o filtro que você achar melhor. Outra opção avançada que eu vou ensinar vocês a fazer agora é usar a função C. Que é isso, professor? Primeiro eu vou mudar a cor de tudo para branco, então deixei branco normal. E vou tirar o filtro. Para isso, é só selecionar e clicar no filtro de novo. Aí ele tira. Pronto. Você clica, ele coloca. Clica de novo, ele tira. Tirei o filtro. O que eu vou fazer agora? Eu vou clicar na linha da frente de cada nota. E vou apertar o botão igual, que é o símbolo que você está colocando uma função. E eu vou usar a função C. Funções são ferramentas dentro do Google Planilhas que permitem que você faça diversas coisas. Tem uma lista enorme de funções que vocês podem procurar na internet, mas eu vou demonstrar, por exemplo, a função C. Então eu vou colocar igual e apertar S, E, C. Essa é a função que eu quero, vou clicar nela. E ele vai me dizer, quando eu escrever o nome da função, quais são os argumentos que eu tenho que colocar para ele. O que é isso, professor? É o seguinte, gente. Toda função, ela vai precisar que você diga para ela o que você quer que ela faça. No caso do C, como ele funciona? Primeiro, eu coloco qual é a expressão que eu quero. No caso, eu quero ver se o aluno foi aprovado ou reprovado. Então, eu vou colocar aqui, se o número que estiver aqui do lado. Então, eu vou clicar aqui do lado. Se o número que estiver do lado dessa célula for maior do que 5, então eu estou usando o símbolo matemático maior do que 5, então a minha condição é se o número for maior do que 5, aí eu aperto ponto e vírgula, assim, se, aí eu digo o que tem que acontecer se for verdade, e depois eu digo o que acontece se não for verdade. Se for verdade, aí eu coloco, abre aspas, tem que escrever na tela, aprovado. Fecha aspas. Ponto e vírgula. Agora eu escrevo o que deve acontecer se for falso. Então, abro aspas. Se for falso, eu quero que esteja escrito reprovado. Fecha aspas. Fecha o parênteses. Aí aperta Enter. E agora ele vai passar a escrever na frente do número aprovado ou reprovado, testando se aquele número é maior do que 5. Para que eu coloque isso nas outras, basta que eu selecione aqui a minha fórmula. No canto inferior direito da célula, você clica nesse quadradinho e arrasta ele para todas as casas que você quer que ele aconteça. Então eu vou arrastar para toda a minha tabela. Agora, em toda a tabela, ele sempre está fazendo o teste. O número que está na esquerda é um número maior do que 5? Eu escrevi que se for, ele tem que colocar aprovado. Se não for, reprovado. E ele escreve aqui para mim isso. Você pode definir qualquer expressão que você quiser. Então, você pode colocar se o número for maior que 3. Se o que tiver escrito for exatamente tal coisa. Aí coloca ponto e vírgula. Entre parênteses, escreve o que tem que aparecer na cara. Ponto e vírgula, entre parênteses, o que tem que aparecer se não for verdade. Primeiro o que aparece se for verdade, depois o que não é. E aí fecha.
e ele automaticamente faz esse trabalho para você. Essa é uma função avançada da planilha que, se você dominar, pode te ajudar bastante. A última coisa que eu vou ensinar para vocês é sobre formatação condicional. O que é isso? É quando eu quero mudar a cor, a fonte ou o tamanho de uma palavra, dependendo de alguma coisa. Então, eu vou selecionar, por exemplo, essas palavras aprovado e reprovado. Seleciono elas, clico em formatar, formatação condicional. E aqui eu posso dizer o que eu quero que aconteça caso esteja escrito alguma coisa aqui. Por exemplo, formatar se, aí nas opções, tem várias opções, eu vou selecionar, por exemplo, o texto é exatamente. Então, se o texto for exatamente reprovado, eu quero que ela pinte isso de vermelho. Concluído. Adicionar outra regra. Mesma coisa, se o texto é exatamente aprovado, dessa vez, então eu quero que ele pinte de verde. Agora eu tenho duas condições, e é por isso que ele se chama de formatação condicional. A condição é, se estiver escrito reprovado, pinta de vermelho. Se estiver escrito aprovado, pinta de verde. E esses nomes só aparecem por conta da função C, que testa se o valor que está na esquerda é maior ou menor do que 5. Eu vou mudar os valores aqui e você vai ver que ele atualiza sozinho. O Gabriel está aprovado, mas se ele fosse reprovado? Se ele tivesse tirado 2. Veja que na hora, do lado dele muda para a cor vermelha. Por quê? Porque primeiro o programa identificou que o número aqui do lado é menor do que 5, então escreveu aprovado e por isso ele pintou de vermelho. Ou a Fabiana, que tirou 3, estava reprovada. Se eu mudar a nota dela para 7, ela passa a ser aprovada. Então, essas ferramentas, elas podem ser usadas para diversas coisas. Eu dei apenas um exemplo para vocês aqui, para vocês entenderem como funciona. E elas servem para facilitar a sua vida. Evitar que você tenha que fazer trabalhos repetitivos muitas vezes. Se o próprio programa conseguir identificar isso para você, melhor ainda. Espero que você tenha entendido como usar algumas das ferramentas avançadas do Google Planilhas. Se você tiver ficado com dúvidas, é normal. Essa parte é complicada, mas imagine as possibilidades do que você pode criar com ela. Mesmo assim, lembre-se que no começo desse vídeo eu mostrei o meu contato e você pode me chamar no WhatsApp caso você tenha ficado com alguma dúvida. Então eu vou te ajudar. Por esse vídeo é isso. Eu vejo vocês numa próxima atividade. Um forte abraço e eu fui!